Boa noite, gente. Muito bem-vindos a todos que vão chegando aí para esse bate-papo, a todos que vão assistir posteriormente gravado. Hoje a ideia é trazer aí um diálogo, um bate-papo sobre a minha história. Olá, Aninha, bem-vinda! Estamos aqui começando esse bate-papo, aguardando as pessoas chegando. E a ideia é justamente falar um pouquinho sobre a minha história, deixando aqui o lado terapeuta e trazendo aí o meu lado, a minha experiência pessoal mesmo com a relação abusiva. Quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, né, de relacionamento abusivo. Então a ideia é que trazer um pouquinho da minha visão, da minha experiência e também do meu aprendizado, por isso o nome é exatamente isso, do despertar a mudança. Quando eu me tornei consciente que eu estava imersa dentro de uma relação abusiva, quais foram as minhas ações, qual foi esse meu momento de despertar. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, Gláucia, bem-vinda! Muito bem-vindos! E a ideia é esse bate-papo, né? Que eu fale um pouquinho, conte da minha experiência, contando aí como uma trajetória, né? Falar da gente, a gente planeja assim entre aspas, né? A gente pensa, tem a ideia, mas eu tô querendo deixar aqui fluir bem naturalmente mesmo. Oi, Pati, boa noite, bem-vinda. Fluindo assim bem naturalmente para contar, porque é importante falar da relação abusiva. Eu sei que existem muitas coisas que a gente fala de uma conotação, né? E existem várias formas, né, dessa relação tóxica, né? Sei que a gente usa também muitos rótulos, eu não gosto muito, né? Quem me conhece, não gosto muito das palavras, de rotular nada, né? E entender que existem sempre os dois lados da história e entender o porquê a gente se coloca naquela situação de tanto sofrimento, né? E às vezes a gente nem tem consciência que aquilo ali é tão dolorido, né? Por que esse sofrer? Por que estar naquele amargor profundo, né? Da onde você se deixou, de onde você se deixou de lado, como se reencontrar. Então foi toda essa uma trajetória que foi a minha história, durante um relacionamento que eu vivi durante 12 anos, né? Com um antigo parceiro, foi um relacionamento amoroso, foram 12 anos, claro, não se começa sendo abusivo, né? Há uma progressão aí, né? E a ideia é que vocês tragam também, né? Antes de já começar falando aí de toda a minha trajetória, que vocês tragam seu próprio feedback, tragam as suas experiências, façam esse troca-troca, fique à vontade para falar o que você sentir, para perguntar o que você quiser, tá? A ideia não é só curiosidade, a ideia é aprender mesmo com a experiência um do outro. É muito enriquecedor, muito mais do que a visão da terapeuta, aqui é uma visão minha, do meu aprendizado. E eu sei que para cada tipo de relação abusiva que existe, é um aprendizado único. E um complementando um ao outro é enriquecedor. Até mesmo aquela pessoa que não passou por isso, passa a ter um olhar diferenciado sobre as relações e o quanto somos permissivos às ideias, pensamentos, palavras, gestos e ações do outro. O quanto isso interfere na nossa vida. Boa noite, Mari Pinheiro, bem-vinda. É aí que começa. Boa noite, Carlos, bem-vindo. E é aí que começa. Eu comecei a ter o olhar de hoje em perceber o quanto eu fui permissiva. O quanto eu fui permissiva durante essa relação de 12 anos. É fácil muitas vezes a gente fala nessa conotação de relação abusiva e fala como se fôssemos, né, numa relação ainda muito preso, que alguém castiga e maltrata e o outro é vítima. Não estou dizendo e nem diminuir, claro, existem violências, nada justifica. Não estou querendo dizer que o outro está certo, o agressor, entendeu? Nada se justifica.
Mas a minha reflexão no meio disso tudo foi justamente bater o olhar, o que eu permiti, como eu me permiti isso tudo, em que momento eu me deixei de lado. E foi assim, foram 12 anos, como eu disse inicialmente, de relacionamento amoroso, onde nesse relacionamento há uma progressão. E essa progressão, claro, no início você tem o início, tem a conquista, né? Você não fica num relacionamento porque simplesmente ele é sempre ruim, é muito fácil falar, né? E sim, sempre tem alguma vantagem, ou às vezes você não percebe aquela influência. Começa de uma forma sutil, e quando você se percebe, vai deixando aquilo crescendo em você. Você vai se anulando aos poucos, sabe aquela sua sutileza? E comigo foi assim, naquela sutileza de anular a minha vontade, de me diminuir, né? Aconteceu muito da diminuição das minhas características, começar a trazer tons pejorativos a quem eu sou. E eu simplesmente, ao lado, porque eu usei o termo permissivo, e eu permiti, aderi como se fosse meu, né? Aí eu falei, não, tá. Ao ponto que chegou, que eu falava para mim mesma que todos nós temos o lado luz e o lado sombra, mas a maneira que eu me tratava era que simplesmente eu sou um monstro. Até chegar nesse nível. Cheguei nesse nível. Eu me tratava um monstro. Eu não gosto do monstro quem eu sou. Olha como eu me tratava a partir dali. Como isso foi se desenvolvendo numa teia na qual quem abusa tem a outra pessoa que permite. Se deixa envolver e se vê diminuída. E tudo isso com um gatilho que para mim foi a dependência emocional. Porque eu preferia acreditar que o outro poderia me dar aquilo que estava faltando em mim. Eu acreditei que depositei a felicidade nas mãos de outra pessoa. Depositei até mesmo qualquer tipo de crença sobre o amor. Ali eu me auto-abandonei como pessoa. Zerei a minha identidade para viver a vida em função do que eu achava que tá tudo bem. E no final das contas, eu estava atrás de uma mendigância de amor. Porque eu achava que o amor verdadeiro, o amor idealizado, daqueles de conto de fada, ou aquele amor que é onde tem a completude de duas pessoas completas, não existia. E é totalmente antagônico à minha essência. Quem eu era antes, quem me conheceu antes e depois, né, desse relacionamento, nessa entre-safra ou durante, são pessoas completamente distintas. Eu passei a ser uma pessoa acuada, medrosa, com medo de tudo, de todos, porque eu não acreditava mais em mim. Não acreditava mais em quem eu era. E com isso tudo se desencadeia. Como eu comecei a me anular, eu já não sabia mais o que eu gostava de fazer. Comecei a me isolar, né? O que me dava prazer ainda eram meus trabalhos na espiritualidade. Isso que foi me mantendo forte e firme, né, ao longo desse relacionamento. Dali eu pude perceber o quanto que eu fui forte. O quanto que mesmo diante de tanta circunstância de abuso moral dentro de um relacionamento amoroso, né, é uma relação de domínio. Quando a gente vê muito no início o relacionamento à base de domínios, né, quando a gente quer dominar muito a mente um do outro, começa uma guerra de ego, né, guerra mental muito, muito danosa. E que um lado sai perdendo e acaba virando um abusador, o outro permissivo. E nesse lado da moeda, eu me tornei a permissiva. Porque a descrença em mim era muito forte.
Eu não acreditava no meu potencial. Eu não acreditava no quanto que eu era capaz. Ali eu me abandonei como pessoa. Perceber que a ferida do abandono ali era minha, demorou a cair a ficha. No início eu começava a questionar por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu passo por esse tipo de situação? Você considera que sofreu abuso psicológico? Sim, exatamente é essa a linha. O abuso foi totalmente psicológico. Acaba sendo uma lavagem cerebral, né, Rodrigo? Não deixa de ser uma lavagem cerebral. Mas é que você acaba se permitindo influenciar dessa forma. Porque no fundo, eu estava descrente de mim. Eu me auto-abandonei. Então, quando você está auto-abandonado, você está à mercê de qualquer coisa, de qualquer pessoa, em qualquer situação. A fazer o que quiser da vida. E simplesmente você vai vivendo aquela vida e vai te levando. E alguém estava guiando, dominando a sua vida e você nem percebeu. E você nem percebeu que você se deixou levar, se deixou acontecer e de repente cair a ficha para onde eu tô indo. É isso que eu quero para mim? Porque a conta chega. A conta chega. Sendo qual for a sua crença, a minha crença na essência, na minha alma é muito profunda. E ela grita. Grita porque não tem como você se deixar ali, naquele momento, de tanto, parece uma autoflagelação. Porque é uma autoflagelação, mesmo vindo de uma terceira pessoa, vindo de uma segunda pessoa dentro de um relacionamento. Lembre-se, quem permitiu foi você. E essa autoflagelação, uma hora vira aquela implosão interna que vem aquele grito, aquele clamor, né? É aí que é o divisor de águas. O que fazer quando você entra em contato com esse clamor, desse grito interno? Ah, se eu via diferença entre o meu relacionamento comparado com o dos outros? Ai, gente, acabou que eu fui falando, né? Eu nem falei, a Aninha que vinha aqui falar comigo, né, Aninha? Tá sem voz, né? Tá rouquinha, tá tudo certo. Então ela vai vir fazendo aqui as perguntas, super aqui me ajudando a direcionar, porque se deixar eu saio falando muito, né, gente? Então ela vai aqui fazendo as perguntas aqui pelo chat, gratidão. Se eu via diferença entre o meu relacionamento comparado com os outros, a gente compara, né? A gente compara mentalmente. O ser humano ainda tem essa coisa, né? De fazer aquela comparação. A gente vê, até porque no meu caso, eu não era prioridade na vida da pessoa. Não que você seja uma prioridade, mas você via que não tinha um sentimento ali embutido de amor de verdadeiro. E sim que eu era um estepe. Era um estepe ali, né? Literalmente. E é por isso que eu falei da situação de mendigância. Eu me subjuguei, me submeti a isso. Porque eu achava na minha cabecinha de que, tudo bem, não existe o amor dos contos de fadas, então eu mereço qualquer coisa que vier. Você entende o comando que eu estava fazendo? Eu mereço qualquer coisa que vier. Isso deve ser o suficiente. Eu me coloquei em último plano na minha visão. Na minha visão, eu não me achava merecedora de receber amor, de ser amada, de ser vista com a pessoa que eu sou. Me deixei levar pela visão do outro, uma visão distorcida que, né, como o Rodrigo colocou, nesse abuso psicológico, né, nesse poder psicológico, que é uma influência mesmo psicológica muito forte, em te virar tudo aquilo que é a sua qualidade, as suas características, porque a gente tem mania de achar que é bom, ruim, mal, qualidade, defeito, né? A gente tem mania desses rótulos. Mas aquelas características minhas, em trazer isso para o lado pejorativo.
e com isso manipular da dependência emocional para a dependência financeira, para a dependência de tudo, para a dependência até mesmo da minha vontade de agir, de pensar, porque eu já não acreditava em mim, então a minha opinião não valia. Eu dependia da opinião do outro. O nível da dependência ficou muito alto. E a conta chega, porque sufoca, porque apaga a sua luz, apaga quem você é, elimina muitos sonhos e você fica descrente do mundo. Mas não pensei em nenhum momento durante em acabar com a minha vida, pelo contrário. Eu não sei o porquê, naquele momento, eu não sabia por que eu ainda estava naquela relação. É fato, naquele momento eu não sabia. Depois eu passei por uma fase, eu até li aqui, já vou ler a pergunta da Paty. Depois até passei por uma fase de não me auto-perdoar. Porque quando eu gritei, dei o grito do basta, e foi assim, gente, eu estava literalmente escrevendo uma tese, uma dissertação de mestrado. Foi nesse nível. 3 horas da manhã, eu dei o grito do basta. 3 da manhã. Terminei o relacionamento assim, como se fosse... E a gente sabe que não é assim, aconteceu, foi um movimento do além. É aquela coisa que foi uma progressão dos fatos. Tudo foi progredindo e a panela explodiu. E nesse momento que a alma gritou, foi uma força descomunal. E aí que eu fiz a pergunta lá no início. O que você faz nesse momento? Quando a sua alma grita, pede socorro por você e fala, chega, até quando? Você tem 2 opções, às vezes mais, mas as 2 opções mais imediatas que vêm, e que pelo menos vieram na minha mente naquele momento. Se eu continuar assim, eu me afogo naquilo que eu mesma construí para mim, para minha vida. E eu não sei aonde eu vou continuar mais perdida. Se eu sair disso, pode até ser um processo doloroso, mas eu já não posso mais dizer não para mim. Eu tinha essas 2 opções. Se eu sufocasse a minha voz interior naquele momento, talvez eu não estivesse aqui com a mesma visão, com a mesma perspectiva de vida que eu tenho hoje. Esse olhar do amor e da amorosidade que eu sou. Esse resgate de amor foi um movimento muito interno, muito meu, porque é um movimento nosso. É aquele sim que você precisa dizer para você, mas é aquele sim da alma, aquele sim em ação, em falar. E por isso também estou aqui. Sim, é possível. Não importa que naquele momento você se sinta sem eira, sem beira, né? Você se sinta perdido. É possível. Um movimento faz muita diferença. E é uma nova construção de você. É voltar a olhar daquela inocência, da pureza, de que você se olha e tipo, finalmente voltei a respirar e a me reconhecer. Soltar a minha criança interior. Porque eu sempre fui assim. E porque eu deixei de ser. Né? É aí que você começa a perceber, você já não está mais brincalhona, você está muito... Como é que eu deixei onde eu me perdi? Está na hora de me reencontrar, de me achar de novo. E nessa de me achar, em dizer isso, fazer esse movimento, é que a vida da gente muda. Esse reencontro com a gente. Né? Eu acho que foi um momento muito bom, porque a partir dali eu comecei a perceber tudo aquilo que eu não merecia mais para mim, não cabia dentro de mim. E essa visão daquilo que eu não queria foi fundamental para mim. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais viver dessa forma. Não, eu não preciso de migalhas. Isso não me basta. Já parou para pensar que a gente pode dizer isso para qualquer coisa? Seja num relacionamento entre chefe, né, chefe patrão no trabalho, seja como for.
A gente pode dizer isso no relacionamento mesmo entre pais e filhos, que às vezes isso acontece também. A gente pode dizer isso num relacionamento de amizade. A gente pode dizer entre conhecidos vizinhos, né? Sobre qualquer relação humana. Você pode dizer, isso não me basta, isso não me cabe, ou isso não me pertence. O que eu quero para mim tem que ser muito mais forte e tem que ser fidedigno com aquilo que ressoa em mim, com aquilo com quem realmente eu sou. Isso não é egoísmo. Você não dá aquilo que você não tem. Como eu posso transmitir, falar em amor, seja lá de amizade, familiar, num ambiente de trabalho, como eu posso transmitir isso se eu não tenho em mim? Se eu não vivo isso em mim? Isso é para tudo. Para qualquer coisa que a gente venha fazer. A nossa intenção pode ser maravilhosa para o mundo exterior. Mas se o nosso mundo interior não tiver nessa mesma ressonância, a conta chega. A conta chega. A conta chega porque a sua alma grita, chega assim, opa! E você? Quando você vai olhar para você, quando o movimento vira assim, porque muitas vezes quando a gente fala em relação abusiva, a gente vem com a imagem do agressor, né? Normalmente num nível mais sério de agressão física. Mas é agressão verbal, é um xingamento, é uma diminuição do seu valor, aquele lado daquela visão assim, de descrença em você, que começa no seu pequeno detalhe, assim, parece uma pequena discordância, mas na verdade está querendo murchar aquele, às vezes, um sonho, um projeto, uma ideia, ou somente sua opinião, está querendo te diminuir, não está querendo te acrescer em nada. Mas aí quem permite absorver isso como seu? Somos nós. Então, antes de falar daquele que abusa, eu não tenho controle sobre a mente do outro. Nem é pretensão minha de querer entender absolutamente o que passa pela mente do outro. E não é da nossa responsabilidade isso. A nossa responsabilidade é a função com as nossas escolhas, com a nossa mente, com a nossa conexão, com o que a gente quer pra gente. É ter isso muito firme, muito claro dentro de si. E o movimento para dentro, às vezes, é doloroso porque a gente mexe em baús, né? Caixinha de Pandora que eu falar, é uma caixinha de Pandora que se abre. Mas é libertador. Porque aí você começa a olhar o outro e perceber que o outro também tem a sua própria caminhada e começa a olhar as pessoas com o olhar da compaixão. Porque a gente está aprendendo. Não existe aquela coisa da visão, olha, eu vou ser o melhor, ou eu sou o pior de todos. Não é nem ao céu nem ao inferno, não é 8 nem 80. Não existe essa comparação. Então, quando a Aninha fez aquela pergunta, você se comparou os relacionamentos anteriores, você via diferença? Chegou um tempo. No início você olha, né? Você olha, observa, poxa, eu não tenho isso, não tenho aquilo, poderia ser dessa forma. Depois você se anula tal forma que você cria uma ilusão mental tão firme que você simplesmente ignora esse tipo de situação e você não quer mais olhar e comparar, porque isso é quebrar a sua construção da ilusão. É esse nível que chega dessa construção de quanto a gente se torna permissivo, o poder da subjugação. Deixa eu ver aqui a pergunta da Paty. Você acha que atraímos essa situação para poder perceber o nosso desamor
e a partir começarmos a mudança para trabalhar o alto amor, tudo são as etapas da vida. Se a gente acredita que tudo no universo ressoa, tudo é vibração, tudo são frequências, qual era o sinal que eu mandava? O que eu estava vibrando? O que eu estava emitindo? Né? E a antena parabólica que eu estava nessa captação? E o que eu estava captando para mim? Né? O que eu estava naquela minha frequência de rádio? Qual era onde eu estava sintonizando? Na mesma frequência do desamor. E para mim isso foi muito importante para trabalhar o alto amor, sem dúvida. Porque olha só, como uma coisa desencadeia a outra. Dentro desse relacionamento, eu fui crescendo profissionalmente. Foi onde eu comecei a fazer a graduação. Onde eu entrei na graduação, comecei meus estágios, né? Comecei meu primeiro estágio. E dentro do meu primeiro estágio, até mesmo no bate-papo com a Aninha que eu tive sobre mulher e seus recomeços em outubro do ano passado, né, Aninha? Falei muito dessa mudança, desse recomeço meu profissional. E dentro do meu primeiro estágio, eu tive essa relação abusiva. Com a chefe, né? Com a minha orientadora. Em questão. Que gritava aos quatro ventos e eu ainda continuava ali. E que falava para todo mundo e me xingava na frente de todo mundo. E eu achava que estava tudo bem, tudo certo. Faz parte do meio. Entende o nível? Como tudo acaba desencadeando e influenciando em todos os setores da sua vida, o autoabandono de si próprio. Isso para qualquer relação. Para qualquer. Claro que eu não me isolei do mundo de questões de amizade e questões de fazer ainda um pouco do que eu gosto. Teve um isolamento de uma outra forma. Da desconexão com o interior. Logo eu. Então, que adorava brincar. Eu vivi dentro de um cenário onde eu conseguia me desligar quando eu estava fazendo trabalhos voluntários, né? Ali eu me desligava e eu sentia aquela minha essência voltar a ressoar. Né? Aqueles minutos que, se não fosse isso, aquela luzinha que eu ia acendendo, sabe, dentro de mim de novo nesse movimento, talvez eu também nem percebesse, a tal ponto que eu cheguei a me anular. É interessante isso, porque a gente se envolve de tal forma e acredita em tal forma que a gente só merece migalhas, que está tudo certo, que começa a banalizar a situação e até mesmo diminuir o tamanho da nossa dor. E a gente começa a comparar níveis de dor. Vocês já fizeram isso com vocês? Achar que não tem problema? Achar que a sua dor não é comparada ao do outro? Ainda se comparam? Porque isso é uma situação muito interessante hoje em dia. A gente acaba se deixando levar a tal ponto nessa comparação e se diminuir a tal ponto que o recado que a gente dá pra gente mesmo: eu não sou importante nem para me ouvir no meu ponto de dor. Deixa eu ver aqui, que eu saio falando muito, né, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui a Gláucia falou do ficava com migalhas de amor. Olha só como eu já tô atrasada nisso aqui nas perguntas, hein? Desculpa aí, hein? Vem a culpa, né? Vem. Por isso que não vinha o auto-perdão depois. Você começa a se culpar por estar passando por isso, né? E se perdoar fica difícil pra caramba. Ficou difícil pra caramba naquela época. Eu passei muito tempo querendo entender, depois que você... É um despertar. Depois que você desperta e diz o basta, cai aquela ficha assim: o que eu fiz da minha vida até aqui? Aí você entra num processo muito perigoso. Pelo menos eu entrei nesse processo muito perigoso, que é da culpa. Aí você troca uma flagelação por uma autoflagelação. E isso não ajuda.
Se você não se auto-perdoar e não entender que você precisava de tudo isso, como a Patrícia Patti, você colocou lá em cima. A lição é, eu precisei de tudo isso para enxergar o amor que eu tenho, o amor que eu sou, para vivenciar o auto-amor. Estamos numa escola de aprendizado. Tá tudo bem, você passou, passou. Mas você não viveu a vida inteira nisso. Você saiu e saiu mais forte. Como você detectou essa relação abusiva? Boa pergunta, Gláucia. Então, no início você não percebe mesmo que a relação é abusiva. O momento do meu despertar para uma relação abusiva foi quando as agressões verbais ficaram mais firmes. Foi quando, ao ponto de que, além das relações verbais, vieram as traições. E eu ainda estava lá subjugada, na migalha. Ali ficou muito claro o quanto eu estava o quanto eu ainda estava me submetendo àquilo. Né? Vieram as mentiras. Isso tudo foi assim, por que eu preciso disso? E por que eu estava naquilo ali? Olha o nível de dependência emocional e psicológica que eu estava. Muito forte, muito sério. Não sei se eu respondi a pergunta, pode querer perguntar mais, tá? Aline, e a outra pessoa aceitou naturalmente ou achou que você estivesse errada? Boa pergunta. Normalmente a pessoa que está do outro lado também não percebe. E eu queria trazer também, eu acho que foi muito boa a sua pergunta, Aline, que você me fez lembrar que eu queria trazer essa visão. E a outra pessoa? Vocês não param para se perguntar por que às vezes a pessoa age daquela forma? A condição da criação da pessoa, o ambiente que ela viveu ali. E não percebe. Porque é um ninho, uma educação de mãe, de avó, de pai, uma relação, não é nem mais o pai, mais as ligações femininas da pessoa. Foi muito forte, muito forte. Então foi criado dessa forma. E ele também tinha essa relação abusiva com a própria mãe. Então como é que pode? Então, dessa forma, enxergar que isso era uma relação abusiva. Não tinha a menor noção na época. Eu espero, sinceramente, que tenha agora essa noção e tenha feito essa mudança. É muito importante. Não tem essa visão mesmo. Acha que está tudo certo, acha que fez as milhões de maravilhas e que me ajudou no máximo possível no meu progresso. Porque me ajudou financeiramente. No momento que eu mais precisava, em questão de a minha graduação, a minha pós-graduação, deu aquele suporte financeiro e achou que isso era, entende? Que amor não se compra? Né? Amor não é dinheiro, mas é essa relação de afeição da pessoa, porque é como ele foi sempre tratado, sempre comprado de alguma forma. E para fazer o quê? O que estava querendo ali? Fazer o que a pessoa queria, a vontade da pessoa. Para eu me manipular a outra pessoa, fazer a minha vontade. Entende? O Carlos, ninguém é de ninguém, somos únicos. Exatamente. Excelente, Carlos, porque é exatamente isso. Qual foi que a gente fala assim, né? Qual foi a porta de entrada para a sua permissividade, né? Além, obviamente, do autoabandono. Ciúme. Aquilo que às vezes a gente jura que não sente. É o ciúme, a possessividade, né? Como eu estava falando no início, em relacionamentos, quando você tem lutas de poder, um sai ganhando, um sai perdendo, né? Quando um tenta manipular o outro. Esses são os relacionamentos possessivos, tóxicos, né?
E quando você tenta, não necessariamente a possessividade tem a ver com ciúme, não é aquela coisa. Às vezes é só quem manda aqui sou eu, né? É isso. É guerra de foice, e nessa guerra de foice eu acabei me deixando levar no decorrer do tempo por pura descrença em mim. Porque eu realmente me tinha uma visão que eu era um monstrinho. Era como eu me chamava. Olha o meu lado monstrinho. Olha como eu me falava comigo mesma. Né? É um comando muito sério, é um abandono de si, uma ausência de amor. E em vez de entender aquela situação que estava por trás, eu simplesmente me colocava lá embaixo. Deixa eu tentar aqui. Opa, o celular aqui às vezes não ajuda. A Paty falou aqui de desprezo. Eu tive essa fase de desprezo. A gente passa por isso, né? A gente passa por desprezo, só que eu tive uma fase de desprezo por mim. Da culpa, da falta do auto-perdão, até chegar no perdão, eu passei por um tempo não foi tão longo, ainda bem. Mas eu passei um pouco de tempo mental, um exercício, sabe aquela coisa macerando da culpa, do chicotinho, você se auto-julgando, auto-criticando severamente, que depois você começa até a desprezar você mesmo por ter feito aquilo, por ter estado assim. Deve considerar as agressões passivas. Sim, a gente às vezes passa panos quentes nas agressões passivas, né? A gente fala muito da agressão, da agressão mesmo, da surra, né? Quando a gente fala da agressão mais ativa, né? Mas a gente passa muito panos quentes na agressão passiva, até mesmo assim, fala assim, é da pessoa. É assim, deixa pra lá. E não deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. O que você faz com a agressão da pessoa? Você continua se permitindo e absorvendo aquilo como seu? O deixa pra lá? Ou você vai realmente olhar pra você e isso não ressoa comigo, isso não faz parte da minha essência, eu quero agir de outra forma. Entende? Cria um padrão, Aninha, a gente cria um padrão. Nessa parte a gente acaba criando um padrão mesmo, né? E por isso que quando com relação até a parte na parte do meu estágio, eu não conseguia ser de outra forma, né? Não só no estágio, depois no outro trabalho também, né? Então você acaba assim, né? Quando você deu basta, pediu ajuda, de quem? Então, no dia que eu dei o basta foi o dia que eu escrevi a minha dissertação. Olha só, a força que a pessoa tira. Tá lá querendo defender o mestrado. 3 da manhã e dá o basta. Nessa hora eu não pedi ajuda de ninguém, não. Foi a minha mesmo. Depois eu contei. Depois eu contei o que eu fiz. De tanto que aquilo ficou tão sufocado durante tanto tempo, que quando explodiu eu não precisei mais de ninguém mesmo, não. Eu dei aquele basta, e aquele basta foi um grito. Nossa, sabe qual foi a sensação depois? De um alívio. É como se eu tivesse tirado bigornas, pesos, toneladas. É muito estranho, mas é porque é um movimento quando você tem um grito da alma e você escuta, te dá uma diferença. Claro que depois vem um baque, né? De um fim de um relacionamento, enfim, vem aquele baque. Mas a sensação imediata foi de felicidade. Eu não acredito, eu fiz. Sabe? Foi muito... Essa experiência foi aquele momento que eu digo que foi um momento de libertação que é indescritível. Eu não sei como eu conseguiria descrever em palavras, porque eu sei que para cada um, até mesmo quem passa por situações similares, que nunca são iguais, né, gente? É de uma forma. Outra coisa a se considerar é da possibilidade de ter sido manipulada, sim. No momento que você está nessa ausência de suas próprias opiniões e convicções, né, você abriu uma brecha muito grande ali dentro, né, no seu autoabandono. Então você acaba sendo manipulada mentalmente.
É a permissividade, é até o nível onde você se permite ser influenciada, né? Qual foi a sua virada de chave que te motivou a abrir os olhos? Então, acho que eu já acabei contando aqui, né? O que me motivou a abrir os olhos foi o grito da alma mesmo do basta, né? Porque tanta coisa tinha acontecido até então, já tinha acontecido de visivelmente estar a traição no relacionamento, já tinha acontecido da situação estar insustentável, não só com relação a ele, como também a situação familiar dele, muito pesada, como eu mesmo falei, né? Então aquilo ali não tinha sido suficiente. Até aquele momento que você grita assim por dentro, de repente aquela força que você está escrevendo, a sua perspectiva futura profissional te abre um ar de uma perspectiva futura e que você dá um basta. Não, agora chega. Chega. É aquele momento que eu pego aquele bastãozinho e firmo ele no chão e digo: eu sou senhora de mim. Quem manda aqui sou eu. Foi um movimento fácil? Não, eu levei 12 anos para fazer isso. Mas cheguei a fazer. Foi um ato de extrema coragem. Mas em todo aquele momento que eu passei da minha vulnerabilidade, eu estava totalmente vulnerável, à mercê. Em momento nenhum fui fraca. Porque se eu tivesse sido fraca, talvez não estaria. O que é fraqueza? A gente acha que fraqueza é ser emotivo, de você expor as suas emoções. Isso não é fraqueza. Isso é viver aquela emoção. Eu nunca vivi com tanta intensidade cada emoção. Era um carrossel. Então ali eu soube identificar as emoções, eu sabia o que eu estava sentindo. Por isso que eu falo do caderninho, gente. A minha fuga era o meu caderninho. E aquele momento de escrever era maravilhoso. Por isso que você fica assim, qual foi a virada? Como você despertou? Vocês escrevem o que vocês sentem? Vocês percebem, questionam? Eu sempre fui assim, questionadora, desde que eu me conheço por gente, das minhas emoções, desde que você começa a ter consciência que você está sentindo raiva, né? O medo é sempre uma das primeiras emoções que a gente começa a perceber na vida. Então você começa a notar. E com isso eu sempre fui muito reflexiva. Aí até que a alma me deixou num deslumbre assim, e agora? Pra onde você quer ir? Ô, perguntinha danada essa, né? Mas que se não tivesse sido feita, eu estaria onde? Até quando eu queria voltar ali pro carrinho, voltar a dirigir e comandar a minha vida. E eu mesma dar a minha própria direção. E esse movimento fez diferença, eu vou continuar contando. Vivo mestrado foi ótimo, é mesmo. Gente, olha, no estresse, no surto psicológico que já estava no mestrado, de um surto psicológico resolvi outro, brincadeira. É isso, servir de ensinamento. Hoje em dia você sabe reconhecer um relacionamento abusivo logo de cara? Ou você acha que uma pessoa pode dar um basta e cair novamente na mesma situação? E aí? Essa pergunta é muito pessoal. Eu saí sabendo que eu não queria mais pra mim. Pra mim era muito claro. Eu lembro que de um amigo, que eu chamava que é do meu guia encarnado, eu brincava com ele, e ele falou pra mim: perceba a riqueza desse seu momento. Anota tudo aquilo que você não quer mais viver. Você não vai mais passar por isso. Isso caiu tão firme pra mim que eu aprendi a anotar tudo aquilo que não... Sabe, aqueles pontos que eu sabia identificar. Trazer o olhar da minha linha do tempo, como tudo começou, para não perceber mais, trazer para a consciência, né? Deixar isso gravado na consciência, não deixar guardado, estocado lá na minha caixa de Pandora. De que isso eu não quero mais. Voltou. Vocês conseguiram me ouvir, gente? Que o vídeo deu uma pausada. Como foi o movimento de volta para a sua essência? Eu adoro um caderninho. Eu também, gente. Eu tenho várias coleções de caderninho.
Cada vez que acaba um caderninho eu fico triste, mas eu penso na outra possibilidade que eu vou... Opa, uma nova capa! Uma nova capa, um novo volume sobre a minha vida. Como foi o movimento de volta para a minha essência? Vocês estão conseguindo agora me ouvir tranquilo? Então tá. Obrigada, Glaucia, pelo feedback. O movimento de volta para a minha essência, esse foi o processo lento. A gente até para respirar, né? Esse foi o movimento que foi construído. Vocês estão me ouvindo? Tá com som? Tá com som agora, gente? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Obrigada. Foi sim, né? A Aninha botou som, mas tudo bem. Tá tudo certo. O movimento de construção para minha essência começou o movimento do auto-perdão. Porque também não adiantava nada eu não me... Passar por isso tudo foi muito importante, de pegar o cajado e dizer quem manda aqui sou eu. Mas e daí? Você tá com o cajado na mão agora, né? Você não disse que o cajado é seu, o que você faz com isso? É o seu movimento do auto-perdão. Você vai viver ainda se culpando, né? Até a Paty, você está me falando também a culpa. Você vai ficar se culpando pelo que passou? Ou você vai olhar para o seu tempo atual e vai redescobrir o que você gosta? E eu estava muito bem comigo. Eu estava amando me redescobrir. Daí eu fui redescobrindo que eu não tenho realmente talento para desenho. Não tenho, gente. Não ainda. Vamos continuar assim, não ainda. Mas quem sabe um dia. Mas aí eu fui descobrindo a minha vontade de viver, voltar a caminhar, trilhar sozinha. Estar no meio da mata. Gente, é muito bom, né? Voltando a ter o contato comigo mesma. Escrevi mais no meu caderno, voltei a escrever poesia. Eu tinha apagado isso de mim, alguma coisa, né? O meu lado artístico é ligado mais para a palavra. Voltar a escrever poesia, fazer as minhas meditações. Isso fez uma diferença e, claro, né, tudo foi acontecendo. Simultaneamente, eu não deixei o meu lado espiritual de lado. Eu estava em pleno desenvolvimento do meu lado. Assim, eu tenho um lado mediúnico também, tenho um lado espiritual, a minha espiritualidade era muito forte. Haja caderno, gente, olha, ainda tem quilos de caderno lá na casa da minha mãe, né, que hoje eu sou casada, eu tenho certeza que ainda tem quilos lá, mas faz parte do dia. Mas isso é bom, é gostoso. É gostoso você ficar acompanhando, você ver o que você já passou da sua trajetória, o seu crescimento, porque às vezes a gente acha que a gente não cresceu e não mudou nada. E quando você passa ali, passa para aquelas folhas, você passa a perceber o quanto que você já cresceu, né? Como é que é o seu pensamento ontem? Não com olhar de culpa ou de pesar pelo passado, mas sim com olhar de satisfação de quem você é hoje. E nesse momento que eu passei a me conectar com a essência, foi no momento da simplicidade, gente. Não fiz nada mirabolante, tipo, gente, olha, consegui uma fórmula mágica. Não, eu não usei nenhuma alta tecnologia. Foram os movimentos mais simples daquela curiosidade infantil. Deixei minha criança aflorar e eu fui descobrir novamente o que eu gostava e não gostava de fazer. O que eu gostava e não gostava de comer. O que eu não gostava, sabe? Voltar a essa vontade de querer me descobrir. E eu fui descobrindo, e nesse movimento que eu estava muito interno, meu, né? Nesse movimento de que eu estou muito bem comigo mesma, sabe? Saindo, aproveitando, me conectando a isso. Acho que hoje em dia eu sou muito mais sagitariana do que eu era lá atrás, até mesmo quando eu era adolescente. Vivendo mais esse lado, sem medos, se arriscar, se aventurar, né? Se aventurar não significa... Né? Se aventurar mesmo, gostar de viajar, de gostar de fazer coisas para você, de se agradar. E fui nesse movimento que acabei, eu digo que é um reencontro, né? Reencontrando o marido que eu tenho hoje, né? Eu não estava nem pensando nisso. Não estava nesse comando, eu estava numa mensagem de alto amor muito forte. E aí que eu reencontrei ele. A gente se reencontrou. E estamos aqui juntos. Já... Vamos fazer 7 anos de casado.
E a diferença de relação, que você fala, opa, mas como é que é a sua relação hoje? Você tem certeza que você não tem os mesmos atos que você tinha lá atrás? Nessa construção eu fui muito sincera com ele desde o início, de o que eu já havia passado, até mesmo falei assim, ó, tem muita coisa aí que eu estou me reconstruindo. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo no início. Mas daqui a pouco eu vou engrenar, vou pegar no tranco. E foi nesse processo que a gente ainda continua se reconstruindo. A verdade é essa, a vida é uma grande reconstrução. A vida é um grande movimento para o seu mundo interior. A cada situação que a gente vive, a cada circunstância, a cada momento, a gente acaba sendo o reflexo daquilo que a gente atrai, daquilo que a gente está ressoando, aquela frequência. Então, tudo aquilo que está acontecendo, até mesmo as pessoas que a gente encontra, em vez da gente julgar, né, que a primeira coisa a gente julga, critica, pensa no quanto que você pode doar naquela situação. Pensa no quanto que você pode se preservar, não com medo de opiniões alheias, né? Porque às vezes a gente fica muito refém de opiniões alheias, com medo de julgamentos alheios nas nossas ações. Mas se como você vai se agradar, você vai agradar o outro. E se não agradar, paciência. Tá tudo bem. A opinião do outro é do outro. Jesus passou aqui entre nós, eu não tenho como não falar de Sananda, e não agradou a todos. Tanto que, independente da religião que você tem, cada um tem sua visão, não é? E essa é a graça da vida, de cada um ter a sua visão. E esse reencontro consigo próprio é dizer sim diariamente para você. A cada situação que a gente vive, a cada momento que a gente vive, a gente não pode mais ser permissivo, permitir que o outro abuse de você, permitir que o outro faça o que quer com você, seja qual for a relação. A gente não precisa ficar se mantendo naquele sofrimento. Será? E aquela pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto que aquilo vale a pena. Em qualquer situação, vale a pena se anular, vale a pena deixar de ser você, vale a pena deixar de se amar. Isso é muito forte, que na verdade o amor ele não separa de você, a gente só se distancia dele. Então vale a pena se distanciar do amor que você é. Por que brigar, correr contra uma correnteza, só vivendo junto ao fluxo da sua essência? É um movimento simples, não é um movimento brusco, achando que vai ser grandes mudanças. Porque às vezes quando a gente pensa mudança, eu preciso mudar radicalmente, né? Quando a gente faz projetos para o novo ano, né? O próximo ano eu vou emagrecer 10 quilos em um dia. Não dá, gente. Vou começar uma atividade nova, vou correr uma maratona. Tudo é uma construção. Tudo é um passinho por vez. E isso faz muita diferença. No momento que você diz sim, gente, olha, hoje eu só corri 500 metros. Ah, que delícia! Você conseguiu fazer. Porque você se propôs e se comprometeu com você. Não é grandes distâncias. Não é grandes movimentos. São pequenos passos que juntam um todo, como uma grande construção de uma casa. Então, quando você fala encontrar com a sua essência, é alimentar ela todos os dias. Todos os dias. Esse movimento você não pode deixar de fazer, que é o alimento com você da sua alma, da sua essência. No momento que você deixa de se autoalimentar, você acaba se descolando um pouquinho do que você é, e às vezes a gente fica meio perdido até onde ir. Aí é que começa a chave da porta de entrada, né? Aquela pergunta, qual foi a sua chave, qual foi a sua entrada, qual foi de cada um de uma forma. Aí começa aquela zona do alerta, perigo, alerta, você está aberto, você está receptivo, à mercê dos outros, à mercê da vida, do tempo. Se você não sabe para onde ir, o que você quer, você acaba virando mercê da vontade alheia. E estamos sempre nos descobrindo, sem dúvida. Estamos sempre nos descobrindo, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Pode perguntar, gratidão imensa. Agora que eu vi, o tempo já passou, né, gente? Já tá quase 8 horas, 4 minutos para as 8 já, e o tempo voa, né? Gratidão imensa. Espero que a minha história sirva de alguma forma como contribuição. São movimentos simples, diários. A gente não pode entrar num relacionamento achando que a gente vai depositar a felicidade nas mãos dos outros, até porque é um peso muito, né? Já parou para se colocar no lugar do outro? Depositar a sua felicidade, depositar o amor. É árduo essa tarefa, porque a gente nunca fica satisfeito com nada, a gente sempre quer mais e mais e mais, e a gente acaba não vivendo o outro, seja em qual for a relação, né? Gratidão, Paty. E a gente acaba não vivendo o que é real e nem tirando aquela experiência tão boa que é aprender com a visão do outro, né? Até que hoje eu falei da escutativa aqui no Instagram, né? No post da manhã, e é isso mesmo, ter aquele olhar da escutativa, de aprender a dar aquilo que você é, a contribuir um pouco com a história da trajetória um do outro, com aquilo que você é, não aquilo que você não tem, e se deixar ser, né, sugado, né, é aquela sensação que bate. São esses nomes que a gente usa mesmo porque é como a gente se sente drenado. Mas quem permitiu? Ai, obrigada, gente. Gratidão. Então é essa reflexão. Se vivam vocês. É esse o convite que eu faço, e dando um pequeno spoiler. Não, já não é tão spoiler, né? Eu estou junto no Espaço Essência, junto com a Ana Paula, que está aqui, com a Vanessa e com tantas terapeutas. A gente vai abrir o Espaço Essência agora no dia 20, com várias terapias gratuitas presenciais online. Então, siga lá no Insta e tem Vivencie Você, que é esse curso de vivências, para ser justamente o reencontro para esse movimento interno, né, da gente reencontrar com a nossa essência. Vamos juntos? Gratidão, viu? Gratidão, Rodrigo. Gratidão mesmo por todos vocês estarem aqui. Uma boa noite a vocês. Boa noite, gente. Gratidão, Paty. Até mais, gente.